nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao final do nosso seminário de vida no Espírito. Começamos lá refletindo sobre a Trindade, a pessoa do Espírito Santo na Trindade. Depois refletimos sobre a sua pessoa e sua missão. Depois a promessa, o cumprimento da promessa, Jesus Cristo quem batiza, os carismas, a vida nova, a vida santa, os frutos no Espírito. E estamos chegando hoje ao encerramento desse seminário. E o que nós vamos refletir nesse encerramento? Qual ensino nós teremos nesse último dia de nosso seminário? Ora, o Espírito Santo nos leva a viver a vida nova, que é a vida do amor. E o amor se manifesta em relação ao outro. Esse é o grande mandamento de Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, há necessidade de cumprir esse mandamento, que na realidade não é um mandamento, é a realidade de nossa vida. E para isso o Espírito Santo nos foi dado. Já que o Espírito Santo é amor, ele nos foi dado para que a gente possa se amar uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. É com o amor do Espírito Santo que nós conseguimos realizar esse mandamento de Jesus Cristo. E esse amor uns aos outros gera aquilo que nós chamamos de comunidade cristã. O batismo no Espírito Santo, ele se concretiza efetivamente, a vida no Espírito se concretiza efetivamente na vida fraterna, na vida de comunidade. Quando nós falamos comunidade, nós imaginamos comunidade de vida e aliança, também é comunidade de vida e aliança. Imaginamos as comunidades conventuais, também são expressões de comunidade. Mas o mais importante é o princípio da comunidade, que é a fraternidade. A fraternidade, a solidariedade, o estar com o outro e prestar atenção no outro e amar o outro verdadeiramente. Se não há esse amor, se não há essa vida fraterna, nós podemos até desconfiar da autenticidade do batismo no Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a vida fraterna. Um mundo tão fracionado, um mundo tão isolado, cada vez mais fechado no seu próprio egoísmo, a fraternidade cristã é um grande desafio. A fraternidade cristã é um grande ideal. A fraternidade cristã é uma voz profética para esse mundo vazio e egoísta. E o Espírito Santo nos conduz exatamente a essa vivência fraternal. Acompanhe esse ensino, vai ser importante para você compreender como que é viver em irmãos, como é agradável viver com os irmãos e viver a fraternidade cristã. Para isso que nós fomos chamados, para sermos irmãos uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando ao final desta caminhada de seminário de batismo no Espírito, o seminário na TV, pela TV Século XXI. Foram dias importantes, dias em que nós refletimos sobre essa grandeza de Deus, sua revelação, seu amor, sua misericórdia, o Espírito Santo sendo derramado sobre nós, a graça da experiência do batismo no Espírito que nos introduz nessa nova vida, nesse novo caminhar. Um caminhar que supõe carismas, um caminhar que supõe frutos para que o mundo creia, para que o mundo veja em nós verdadeiramente esse Deus maravilhoso que decidiu, em sua infinita misericórdia, habitar-nos, morar em nós. É uma alegria, foi uma alegria para o meu coração estar com vocês esses dias todos, ajudando, colaborando, tentando fazer realmente que o nosso coração percebesse essa bondade de Deus. Junto com outros amigos, irmãos de comunidade, nesses dias nós experimentamos essa bondade de Deus, essa grandeza de Deus. Por fim, eu gostaria de falar sobre um assunto que mexe muito com o meu coração, um assunto que faz parte de minha vida, do qual eu faço parte, porque compreendemos que, batizado no Espírito Santo, introduzido nessa vida no Espírito, nós não conseguimos viver sozinho. Eu não fui feito para viver sozinho. Você, irmão, não foi feito para viver sozinho. Nós não sabemos, nós não temos condições de viver sozinhos. E sabendo Deus dessa realidade a nosso respeito,
Ele concede a nós, e é de sua vontade, que cada um de nós, ao experimentar o seu amor, ao experimentar a graça do batismo no Espírito Santo, nos ajuntemos com outras pessoas que experimentam esta mesma graça. Essa foi a pedagogia do começo. Homens que foram sendo cheios do Espírito Santo, que foram experimentando a graça do batismo no Espírito e que foram vivendo juntos, foram ficando próximos uns dos outros exatamente por conta desta experiência e como resultado dessa experiência. Notemos que no cenáculo, naquela oportunidade de Pentecostes, eram mais ou menos 120 pessoas. Depois de receberem a experiência do Espírito, de ficarem cheios do Espírito Santo, abrem as portas do cenáculo e Pedro prega para aquela multidão que se aproxima, e nós sabemos as quantas conversões naquele dia. E todos aqueles que se converteram, diz a palavra, foram se achegando à comunidade, foram ficando próximos da comunidade. A palavra diz, ali no versículo 40, do capítulo 2 do livro dos Atos, com muitas outras palavras ainda, Pedro dava-lhes testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O versículo 41 diz: os que aceitaram as palavras de Pedro e receberam o batismo naquele dia, foram acrescentados mais ou menos 3.000 pessoas. Portanto, daquela experiência, daquelas poucas pessoas do cenáculo, quando o cenáculo tem as portas abertas e Pedro anuncia, já naquele dia se aproximam as pessoas que vieram num primeiro momento por curiosidade, pelo rumor, pelo barulho que se produziu naquele lugar, naquela sala de cima, e são surpreendidos pela pregação de Pedro, e são tocados pelo Espírito Santo, e se unem aos 120, que agora não são mais 120, mas são 3.120, se nós contarmos que os que se aproximaram eram 3.000. Porque aquela experiência os colocava juntos. E foi assim. O homem que recebe o batismo no Espírito Santo, que faz a experiência de Deus, que começa uma caminhada no Espírito, uma vida no Espírito, ele vai viver com outros. Meu avô falava isso e o coordenador de minha comunidade Javenice, o Tatá, nosso moderador, também diz isso. Uma frase da roça: gambá cheira gambá. No sentido de que aqueles que experimentam Deus vão se aproximando daqueles que experimentam Deus. Essa realidade, esse fato, nos coloca, digamos assim, em igualdade, porque fizemos a mesma experiência, e aí é natural que nos aproximemos. E é tão interessante isso em Pentecostes, porque esses 3.000 que se aproximam, imediatamente depois, no versículo 42, São Lucas faz questão de salientar um resultado, vamos dizer assim, de Pentecostes. Falávamos agora mesmo dos frutos do Espírito Santo. Falávamos de bondade, falávamos de amor, falávamos de lealdade, que são sinais de santidade naquele que experimenta o Espírito. Mas se existe um fruto que é comum e que se torna, por assim dizer, também coletivo da experiência de Pentecostes, é a comunidade cristã. Os que experimentam Deus se ajuntarem em torno desta verdade por causa dessa experiência. E é isso que o versículo 42 narra para nós até o versículo 47. A palavra diz assim, Atos 2, 42 a 47. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo,
partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com simplicidade e alegria no coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. A narrativa fala por si só. Aqueles homens experimentaram a graça do batismo no Espírito e se tornaram estreitamente unidos por esta experiência. Experiência de fraternidade. No fundo e na verdade, São Paulo vai concluir que o Espírito Santo é o amor derramado em nossos corações. O primeiro e mais importante fruto do Espírito, o amor. E inclusive os carismas, se não forem por amor, não têm sentido de ser. Portanto, essa realidade de fraternidade, no fundo e na verdade, a comunidade é a descoberta ou é a realização no meio dos homens daquilo que é em Deus. Deus é comunidade, Deus é trino, Deus é trindade, o amor é tão intenso ali. Trindade, a mais perfeita comunidade. Deriva desta verdade a comunidade cristã. Deus entendeu que nós tínhamos que viver juntos porque Ele é um Deus junto. Então a comunidade cristã é esse ajuntamento de homens que vão se relacionando ao ponto, diz o texto, de vender suas coisas e dividir o dinheiro entre os mais necessitados conforme a necessidade de cada um. Não tinham mais como seu aquilo que possuíam, porque tudo era do outro também, tudo era em comum. E esse era o grande sinal da comunidade. Uma fraternidade, uma união tão estreita entre eles, como eu disse, até a partilha dos bens, que fazia a diferença na vida daqueles homens. Não era só alguma coisa de coração, não era só uma experiência que arrepiou a alma e que trouxe uma novidade, uma alegria, não. Era uma experiência que agora se concretiza numa abertura de coração, numa abertura para um novo relacionamento. Um relacionamento agora firmado sobre uma outra base. Não a base da barganha, não a base da troca, mas um relacionamento na base do amor. Que era a realidade que imperava na comunidade primitiva. O texto diz que eles eram assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. A fraternidade deles era sustentada por reuniões e por relacionamento. Não era só uma reunião onde se chega, se reza e se vai. Não, era um relacionamento. Era uma intimidade, era um conhecimento mútuo. A palavra chega a dizer que não havia necessitados entre eles, mas não tem como não refletir, não haver necessitados, se não houver conhecimento. Como é que eu vou saber que o Pedro está com necessidade, que o Francisco está com necessidade, se eu não converso, se eu não me relaciono, se eu não estou perto? E se eles, por me sentirem perto, têm a liberdade de partilhar sua necessidade comigo? Então, comunidade, eles eram assíduos no ensinamento, mas eram sustentados em reuniões fraternas de relacionamento. Viviam o memorial e celebravam o memorial da Eucaristia, esperando a volta do Senhor. Mas estavam juntos, ora no templo, depois nas casas. Viviam uma vida de oração, rezavam uns pelos outros, se relacionavam entre eles e com Deus. Eu quero dizer aqui, em rede nacional, eu quero dizer aqui que a comunidade cristã é vontade de Deus. A comunidade cristã é o modo como os galhos permanecem ligados na videira de João 15. A comunidade é tão importante que Jesus, se você tomar o Evangelho de São João, capítulo 17, na oração sacerdotal,
Lá no 18 ele vai ser traído, no 17 ele vai fazer sua oração. Se nós pegarmos do versículo 20 ao 23, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim: eu neles, 22, eu lhes dei a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitamente unidos, e o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Jesus está rezando aqui pela unidade, mas no fundo e na verdade está explícito aqui: eu neles, tu em mim, para que estejam perfeitamente unidos. E essa perfeição de unidade está na comunidade, diversa em seus membros, com pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com vidas vindo de várias realidades, mas que dentro daquela realidade, propiciada pela experiência do Espírito Santo, começam a viver juntos, começam a viver unidos. Eu vivo em comunidade, eu sei o valor que isso tem. Nas horas mais difíceis, a comunidade me sustentou. Nas horas mais complicadas de nossa vida, na minha vida, a comunidade me sustentou. Eu me recordo aqui que minha filha teve um rotavírus quando criança. Nós morávamos a 40 minutos do hospital para onde ela foi socorrida. Esse rotavírus, essa virose era tão voraz, que de minha casa no hospital, coisa de 30, 40 minutos, minha filha emagreceu 400 gramas. Tal era a voracidade da doença que estava vivendo. 3, 4, 5 dias no hospital sem nenhum retorno, sem nenhuma melhora. E todo dia eu descia rezando para que Deus tivesse misericórdia de minha filha. Mas não houve um dia sequer de minha filha no hospital que alguém da comunidade, um irmão meu, não me ligasse, não me desse força, não me amparasse, não falasse, está precisando de alguma coisa? Além da oração, o que mais você necessita? E aquilo, mesmo diante daquele quadro difícil que se encontrava minha filha, foi me dando forças, foi me dando forças, foi me dando forças. Eu me recordo que no 7º dia a médica disse assim: já não conseguimos mais veia na sua filha. Vai ter que tentar na cabeça, porque braço já não dá, pescoço já não dá. Se ela não reagir de hoje para amanhã, e a comunidade me amparando, e a fé me sustentando, e os irmãos dando força, até que sustentado pela comunidade, subindo para minha casa, eu rezava assim a Deus: cura minha filha, Senhor. E subindo para a minha cidade tem um ponto da serra onde o sol inevitavelmente dá na cara da gente. E quase chegando em casa, rezando a Deus: cura minha filha, aquele sol iluminou os meus olhos, eu como que Paulo caí do cavalo, ou como aquele jovem que cuidava dos porcos, o filho pródigo, eu caí em si, ou caí em mim, ou caí na realidade. E fiz a Deus a seguinte oração: Senhor, a filha é tua, faz o que o Senhor quiser. No outro dia de manhã, minha menina começou a melhorar, e foi melhorando. No 2º dia já pegou uma chuquinha e mamou, e esse ano ela faz 19 anos. Passamos por essa situação, quase perdi minha filha, mas a comunidade me sustentou, porque a comunidade é projeto de Deus. A comunidade é um sonho rezado por Jesus Cristo. A comunidade se realiza sob a ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode criar a verdadeira comunidade, criando um relacionamento novo, porque este é o seu papel. É isso que o Espírito Santo faz na Trindade, une o Pai e o Filho. É isso que o Espírito Santo quer fazer na terra, unir os homens que têm uma experiência de seu amor, que fazem uma experiência de Deus. Nesse mundo tão conturbado pelo isolamento, onde os homens querem distância um dos outros, cada vez mais distantes, cada vez eu por mim mesmo, Deus tem uma proposta contrária a essa realidade que o mundo está vivendo.
Deus está propondo comunidade. No outro seminário eu dizia que a comunidade é a arca da salvação para nós hoje, como a arca de Noé foi em seu tempo. Nós precisamos abrir o nosso coração para essa realidade de comunidade. Comunidade cristã, onde homens e mulheres cheios do Espírito Santo vão viver essa experiência comum, vão viver a experiência do amor. O derramamento do Espírito não tem só a finalidade de nos reconciliar com Deus, mas nos faz nos reconciliar entre nós. Estabelece um novo comportamento, uma nova maneira de se relacionar. Modifica no coração do homem aquele sentimento de troca e de barganha. Não, agora eu quero dar, eu quero me abrir, eu quero colocar o que é meu para servir o irmão. Isso é comunidade cristã. Torna homens abertos ao perdão. Transforma vidas. Ensina-nos a viver. Cria um novo modo de viver em sociedade, inclusive. A comunidade é uma resposta de Deus para o mundo de hoje. Vivermos juntos, estarmos juntos como irmãos, filhos do mesmo Pai, debaixo do mesmo senhorio de Jesus, cheios do mesmo Espírito, do único Espírito Santo. A comunidade está firmada sobre o amor, essa grande descoberta que é o próprio Deus, que no desenrolar da história, feito pessoa, feito carne, veio a nós e que num determinado momento veio ao nosso coração pelo Espírito. Esse Deus maravilhoso, esse Deus amor, faz com que a comunidade seja embasada no amor. A vontade de Deus a respeito dos homens é a união dos homens. É revelada por Jesus. Se torna possível pela ação do Espírito Santo. E no fundo e na verdade, irmãos, a comunidade acaba sendo a credibilidade da pregação do Evangelho. Os primeiros cristãos olhavam para a comunidade e diziam: vejam como se amam. A comunidade se torna um testemunho. Se nós olharmos para a história do cristianismo, o cristão do começo era definido como aquele que fez uma experiência de conversão, submeteu sua vida ao senhorio de Jesus, recebeu o Espírito Santo e passou a viver em comunidade. Nossa visão hoje como igreja, nossa visão como renovação carismática, precisa estar consciente disso. Nossos grupos de oração não podem ser não podem ser somente uma reunião por semana. Nossos grupos de oração têm que desembocar numa vida de comunidade, de conhecimento mútuo, de partilha. Às vezes nosso grupo reproduz aquilo que estamos vivendo nas nossas missas, nas nossas paróquias. Não conhecemos o irmão que se assenta ao nosso lado, não sabemos do que está vivendo, não sabemos o que está passando. Louva-se a Deus, canta-se, reza-se o Pai Nosso e vai embora. Disse que fez uma experiência de Deus e volta só na semana que vem. Nada mais, não tem mais nada mais que nos aproxime, nada mais que nos faça ficar juntos. Não, na minha comunidade nós rezamos juntos, nós sofremos juntos, nós fazemos festa junto, porque nós descobrimos que comunidade é o grande tesouro que Deus deu para cada um de nós. Mais do que uma reunião por semana, vida de comunidade. Meu fundador, o fundador da comunidade Javenice, Monsenhor Mauro Tomazini, dizia assim: se de tudo o que fizermos não ficar a comunidade, não fizemos nada. Se do pouco que fizermos ficar a comunidade, fizemos tudo. A comunidade primitiva vivia essa verdade. Os de fora viam essa verdade ao ponto de dizer: vejam como se amam. Essa verdade era evidente. A vida deles era uma partilha. Essa fraternidade contagiava quem olhava. Essa fraternidade vivida por aqueles primeiros cristãos, ao ponto de repartir inclusive as dificuldades e as dores, fazia com que a igreja crescesse e desempenhasse seu papel como sal e fermento. Cresceu tanto dentro do Império Romano, que se solidificou. O que nós precisamos hoje é exatamente entender essa verdade. Comunidade cristã, lugar de viver, lugar de sobreviver diante desse mundo tão conturbado.
termino com uma fala que julgo ser importante para agora. Roma quer nos engolir de novo como quis engolir os primeiros cristãos. Portanto, o futuro da igreja está condicionado pela força e qualidade de sua vida comunitária. A igreja será aquilo que forem as comunidades cristãs nas quais se edifica o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Sendo por essência o cristianismo comunitário, eu os convido no final desse seminário, depois de fazer a experiência de Deus. Nós não conseguimos viver sozinhos, nós não podemos viver sozinhos. Busque uma comunidade, encontre uma comunidade, para repartirmos nossos dons e alegrias com o nosso Deus. Deus abençoe, paz e bem. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou por essas 9 semanas todas, refletindo sobre o Espírito Santo, sua pessoa, a obra, a missão, o batismo no Espírito Santo e suas consequências, chegamos ao fim do nosso seminário. Hoje refletimos sobre a vida fraterna, a vida cristã, que é onde nós devemos exercitar nossos carismas e é onde nossos frutos vão aparecer muito mais. E uma comunidade cristã que é um sinal para o mundo. Os cristãos, antigamente, dizia Tertuliano, eram olhados pela população pagã e se exclamava, vede como se amam. E esse era o grande sinal da novidade de Jesus Cristo no mundo. Vejam como se amam. E é para isso que nós fomos chamados, para viver esse amor mútuo e com esse amor testemunhar o amor de Deus por todos nós. Foi uma alegria estar com vocês durante esses tempos todos, refletindo sobre essa graça carismática que veio para a igreja a partir do Concílio Vaticano II como uma corrente de graça, de renovação, como o Papa Francisco gosta de chamar, uma corrente de graça, de renovação. E o batismo no Espírito Santo é a expressão dessa corrente de graça, de renovação presente na igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Uma alegria estar com vocês durante esse tempo todo, refletindo sobre a nossa identidade. Todos aqueles que participam dessa experiência pentecostal, participam dessa experiência do batismo no Espírito Santo, são renovação carismática. Aqueles que estão nos grupos de oração, aqueles que estão nas comunidades, aqueles que estão em ministérios. Se você expressa essa graça de renovação, se você expressa em sua vida essa graça de renovação que vem do Espírito Santo, da experiência do Espírito Santo de Pentecostes, você é a renovação carismática. É isso que o Papa tem nos ensinado. Nós ficamos muito agradecidos de você ter nos acompanhado, ter cooperado, ter nos incentivado. Padre Eduardo certamente está contente com esse serviço que ele quis prestar para vocês, o serviço de ter na televisão um seminário que pudesse introduzi-los ou dar acesso a essa graça do batismo no Espírito Santo que 50 anos atrás ele trouxe para o Brasil. Para nós foi uma alegria estarmos com vocês durante esses tempos todinhos. E que Deus os abençoe e faça progredir a sua vida no Espírito. Participe de um grupo de oração, de uma comunidade, de um ministério. Não deixe esse dom do Espírito morrer em você. Coloque-o a serviço. Viva intensamente a vida santa. Viva a vida no Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.